Questão número 9 de Química da FUVEST 2018, uma questão de classificação de compostos. E para isso, seria interessante inicialmente fazermos a seguinte pergunta: quantos compostos existem? Se você responder apenas um, a substância que está representada é pura. Caso a sua resposta seja tem mais de uma substância aí, nós temos que chamá-la de mistura. Olhe para o primeiro quadrinho. Nós temos quantos compostos? Um ou mais de um? Nós temos apenas um tipo de composto. A quantidade indica para mim duas moléculas iguais aqui, portanto, isto é uma substância pura. Subspura. Já no segundo quadrinho, nós temos dois átomos constituindo a molécula, mas todas equivalentes. Portanto, só tem uma substância pura. Já nesse terceiro quadrinho, perceba que nós temos duas moléculas diferentes. Isso indica para nós que é uma mistura. Não é mais uma substância pura. No quadrinho 4, nós temos um tipo de molécula. Perceba que elas são bem parecidas, o que indica para nós uma substância pura. Já no quinto quadrinho, nós temos átomos que constituem algum gás. Uma molécula ou um átomo grande e um átomo pequeno. São moléculas diferentes. Isso nos caracteriza uma mistura. E no quadrinho 6, nós temos as mesmas moléculas em todos os lugares com dois átomos pequeninos. Isso nos indica apenas uma molécula. Isso é uma substância pura. Portanto, o tipo de molécula aqui é que faz a diferença. Se nós temos apenas um tipo, a substância é pura. Se existem dois tipos, já é classificado como mistura. Na segunda etapa do exercício, nós temos que fazer a seguinte pergunta: quantos elementos existem? Se sua resposta é apenas um, nós chamamos de simples, substância simples. Agora, quando a molécula que você está observando apresenta mais de um elemento químico, mais de uma bolinha distinta, nós chamamos de composta, composta de outros elementos. Nesse primeiro quadrinho, por exemplo, nós temos esta molécula. E nós podemos perceber que ela apresenta átomos com elementos diferentes. Um elemento pequeno e um elemento grande. Portanto, é uma substância pura e composta. Agora, no segundo quadrinho, nós temos apenas um tipo de elemento químico, constituindo toda a substância. Portanto, é uma substância pura e simples. São os dois exemplos de substâncias pura simples e pura composta. Já neste exemplo, nós temos uma mistura. E no caso, eu vou desmembrar aqui em duas possibilidades. Esta primeira molécula, vou chamar ela de A. Essa molécula A, ela apresenta apenas um elemento químico, portanto ela é simples, seria uma substância simples. Já a molécula Bzinho, ela não é simples, ela apresenta átomos grandes e pequenos, portanto é uma substância composta. Você vê que na mistura você pode usar a classificação em duas moléculas distintas. No quarto quadrinho, nós temos uma substância pura, ou seja, só tem uma molécula. Mas perceba que ela tem átomos grandes e pequenos, o que indica para nós que a substância é pura e composta. No quinto quadrinho, nós temos duas bolinhas, dois átomos diferentes, o que indica uma mistura. Vamos agora chamar esse de C e esse aqui de D. E vamos dar nome. Czinho. Czinho é uma bolinha, é um átomo só. Isso é simples, portanto é uma substância simples. Já em Dzinho nós temos uma outra molécula, por isso é uma mistura. É uma molécula que também tem a constituição de um único átomo, de um único elemento. Isso é uma substância simples também. Um único elemento químico define uma substância simples. Mais uma vez, uma substância pura, isso facilita a vida.
pois temos apenas uma molécula. Nessa molécula existe apenas um elemento químico, portanto ela é uma substância pura e simples. Com isso nós podemos eleger agora qual seria a melhor alternativa, que nesse caso seria a letra C, onde ele fala que no quadrinho 2 nós temos uma substância molecular que retrata as características da substância pura e simples, e em 5 uma mistura de gases nobres, o que retrata justamente o motivo de serem substâncias simples. Os gases nobres apresentam apenas um elemento químico, e isso não deixa de ser uma mistura.